Vamos lá? Yahoo. Na quinta semana, vamos? Vou servir um cafu, tá? Você é convidado a tomar um cafu comigo, ó. Direto direto do acampamento, direto de sua Moriarro, acampamento do Maó, a da toca de Yahoo. Ó, um cafu, ó que delícia, ó. Do bule, direto do bule, né? Da toca de quem? Da toca do Yahusha. Aqui a toca do animal. A toca do Aminaú, do animal. Toca do animal, animal. O animal, o animal vai confessar uma coisa agora. Com toda franqueza, gente. Posso dizer a vocês, vamos brindar, né? Vamos brindar. Vamos brindar. Eu e você, gente. Vamos brindar aqui. Vamos brindar, vamos brindar. Né? Porque esse momento a gente merece, né? Eu e você que está comigo. Eu tenho certeza que do outro lado aí tem uma infinidade de pessoas comigo. Aparentemente, eu e mais uns alguns, né? Uns 300 valentes. Dividido por 10 dá 30. E 30 dividido por 3 dá 10. E 10 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Não sei. De repente tem um ou não tem nenhum. Não sei. Somente tu pode dizer se tu tá comigo. Eu não posso afirmar nada para ninguém, por ninguém. Cada um deverá ter a sua certeza dentro de ti. Mas a certeza que eu tenho, eu vou confessar para vocês, gente. Chegamos na quinta semana do exílio, né? Passamos a 70 semanas, né? Que eu passei desde 1967, né? 6/11, né? De 1967, né? Até eu entrar nesse exílio em novembro de 2025, né? Começamos o exílio quando aqui, gente? Deixa eu buscar aqui nos inscritos. Espera só um pouquinho. Deixa eu buscar os inscritos. Então deixa eu fazer aqui, né? Eu tenho o quê? Eu tenho os inscritos aqui. Então, nós começamos o exílio, foi aqui, ó. A 70 semana do exílio do DIN, do povo de Dayaonó. Tá aqui os escritos, né? Tá aí os escritos, né, ó. A 70 semana do exílio do DIN, né? Do DIN, né? Do DIN, do povo de Dayaonó, né? E ao Chorô, né? Aí eu digo, né? A 70 semanas, né? A 70 semana, cumprimento em 16/2/2016 a 16/2/2023. A 70 semana, ela dá o cumprimento, gente, não é linear. A vida do Messias, ela não é linear. Não é como você falar assim, começou agora e terminou daqui 72 horas, não. Ela vem numa corrida eloquente, né? A palavra, ela é diversificada. Eu não estou, a palavra, ela não é presa ao limite cronológico de tempo. Então, eu trago esse cumprimento 16/2/2016 a 16/2/2023, né? Mas aí, essa 70 semana, a 70 semana do Messias, ela começou quando eu fui concebido no ventre da mulher, de sua Moriarro, de Rocaú, de sua Moriarro, né? De Maria, né? Maria foi o nome romano que ela recebeu, né, gente? Isso é normal. Estamos exilados em Babilônia, vamos receber os nomes babilônicos, né? Aí você tenta tirar Maria, traduzir Maria pro hebraico. A gente fala Mahororém, né? Mahorém de Magdalena, né? Mas a língua, gente, eu posso te dizer a verdade das línguas. Todas as línguas, ela é brasileira. Todo o ser humano é brasileiro. Todo ser humano é brasileiro. Só que
houve divisão de línguas. Mas quando houve divisão de língua, nós estávamos aqui. A nossa língua era única, era brasileira. Em toda a terra, em todos os povos, ninguém falava outra língua. O brasileiro é a língua eterna, é a língua do jardim, é a língua do Éden. Do Éden. Por quê? Porque o Messias é brasileiro. O Criador é brasileiro. Né? Uns dizem Deus é brasileiro, mas você sabe muito bem que o nome não é Deus. Sabe muito bem que é Yahweh, né? E criou-se o nome Deus de diversas formas, mas um nome ilegítimo, né? De uma pessoa que não existe. E pensa bem, se você falar assim, Deus é alemão, você suportaria Hitler? Deus é iraniano, você suportaria a opressão? Deus é israelita, você suportaria as bombas? Deus é americano, você suportaria a corrupção econômica? Deus é chinês, é mongol, suportaria Mao Tse-tung? Deus é africano, suportaria Idi Amin? Apareceram os deuses dele, gente. É romano, suportaria Nero, suportaria Júlio César, Pilato. Deus aí, né? Ele é Yahudim, no caso, né? Suportaria Herodes, que ele traidor. Aí vem, é muito melhor, né? O criador ser brasileiro, né, gente? Porque o criador brasileiro, ele dança samba, ele dança funk, ele dança pagode, ele dança forró, ele dança bailão, ele dança surungo, fandango, ele dança música do sul, do norte, do nordeste, do centro-oeste, música sertaneja, música moda de viola, ele dança música MPB, música popular brasileira, ele dança bossa nova, ele dança o rock, eu sou o rei do rock. O que é que você quer? Ele dança new wave, ele dança rock progressivo, ele engloba, ele canta qualquer tipo de canção, ele preserva grandemente a cultura que está dentro do homem. E você pega aí um criador que não é brasileiro, a terra tá ferrada. A terra vai ter que ficar de joelho, eles colocam a mão para baixo assim, né? Assim, os 5 dedos eles fazem assim, ó. Quer dizer, tudo está debaixo da minha autoridade e vocês têm que se prostrar. E quando eu quiser, eu mato vocês. Pera aí, né? Aí você vê um criador brasileiro, ele não carrega na sua cintura uma arma. Ele não carrega uma metralhadora, ele não tem um exército de homens famintos para matar. Ele busca os direitos iguais para homens e para mulheres, ele busca a tisa do quiarro, ele quer que todo mundo tenha alimento na sua mesa, ele quer que todo mundo seja próspero em riqueza de saúde, de bens materiais, de tudo, emocionais, psíquicos, psiquiátricos, amorosos, entre aspas, né, de Ohavim, de amor, né? Ele quer que as nações vivam sem guerra. E se coloca um outro aí para ser criador, pensa bem, você suportaria? Eles não sendo criador, eles já macegam a nossa cabeça. E aí, gente, é isso. A tranquilidade nossa. Por isso que eu digo, todas as línguas, elas são brasileiras. A, a composição semântica, a composição adjunto verbo, nominativa, adjetiva, substantiva, verbal, concordância verbal, nominal, pronominal, é tudo brasileiro, gente. A terra é brasileira, toda a terra, e todos os povos e nações deverão se direcionar aqui em Brasil. Aqui sai a vida, a água que é honra da roça.
para alimentar os povos e nações e para verdadeiramente libertar o homem. Okay? Desde o tempo que me entendo de 67, eu vejo o sofrimento. Ainda que não tínhamos tantas informações, né? Como até o tempo de hoje, homens inescrupulosos, eles impedem que a comunicação chegue aos quatro cantos da terra. Eles se colocam como donos do mundo, né, gente? Quando um homem tem a grandeza, né? A falsa grandeza deixa que assim, eu vou proibir qualquer informação no meu país. Ninguém pode se comunicar, ninguém pode se amar, ninguém pode se vestir como quer. Eu vou dizer que um presidente fala, eu não quero que ninguém roube, eu não quero que ninguém mate, furta, ninguém está na casa de ninguém, eu não quero que ninguém faça mordaça contra a pessoa, eu não quero que ninguém cometa tortura com seu semelhante. Eu vou dizer que esse presidente ele é ruim? Ele não. Ele é excelente, ele não é ruim. Agora, um homem que se coloca no poder, eminência do poder, ele está em eminência porque ele pode cair a qualquer momento. Em questão de segundo, o homem pode cair. Ele pode perder toda a sua condição de grandeza. Porque não exerceu bem o seu direito de governar. Aí eu digo, ele chega e fala assim, eu vou proibir que o homem saia na rua. Eu vou proibir que a mulher use calça, use saia, use mini saia, use short. Eu quero que o homem só vista de terno. Eu quero que a mulher só ande de short. E coloca uma lei, as mulheres só andam não pode? Às vezes a mulher não pode nem usar um short, gente. Eu quero que a mulher só use saia, gente. E tem lugar que a mulher não pode andar de saia, ela vai subir escada e tudo. Às vezes ela fica desconfortável ali. Quem tá embaixo ali fica desconfortável, vai ver a etiqueta dela toda hora, aquela coisa mais cheirosa, mais gostosa, então não dá certo, né? Aí eles abriram exceção, né? Não, então a mulher que trabalha pode usar calça. Olha que absurdo, né? E depois você chega em casa, você tem que tirar a calça. Puxa, bicho, se você quiser ficar de calça. Que loucura. Então, e se você tem um criador dessa maneira, gente? Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. E de repente você está num lugar que numa lagoa só tem peixe de couro, e você tem que se adaptar a comer ele, até que os peixes de escama venham. Aí depois que os peixes de escama vier, eles são mais gostosos? São. Aí você deixa os peixes de couro para alimentar os passarinhos. Você pega o peixe de couro e dá para o passarinho alimentar. O passarinho vai lá e come ele. E o peixe de escama, você não dá para o passarinho, não. Você leva para casa. Você pode dar um ou outro para ele, né? Mas se você pegar 2 peixinhos de escama, dá 2 de couro para o passarinho, que ele é acostumado a comer. E você leva os seus 2 peixinhos de escama para sua casa. Você vai comer um e a sua gostosa come o outro. E vocês tomam uma bela cachaça e fica tranquilo, tá? Agora, se você quiser dividir, dá um peixinho pro passarinho de escama? Pode, você leva um para casa. Você come metade e a sua gostosona come metade. E como ela não toma cachaça, a sua gostosona, mas a minha gostosona deverá tomar uma cachaçinha de vez em quando, nem que não gosta, viu? Nem que não goste, já tem que tomar uma para abrir o peito. Nem que não goste, fala assim, não, eu vou tomar um aqui, ó, para ver como é que é. Depois que eu nunca nem queira tomar mais, mas aí, né? Aí, eu tô brincando, não, você é brincadeira, tô falando sério. Aí você leva aquele peixinho lá, vocês comem aquele peixinho. Eu já fui pescar uma vez, gente, eu peguei um peixinho só, eu tava assim, mas eu vou levar esse peixinho, eu peguei só um peixinho. Aí eu levei o peixinho, eu fritei o peixinho e eu tomei, eu tava querendo fazer isso, eu queria sair pescar um peixinho, eu não queria comprar um peixe, eu queria pescar um peixinho para fazer um tira-gosto, para eu tomar uma cachaça que eu tinha lá, a cachaça da boa. E eu falei assim, não, eu peguei um peixinho, ótimo. Eu já não tinha pegado nenhum, mas essa aí eu peguei um. Aí provou a minha Emanuel, né? Entre aspas, fé, né? Eu fui triste para casa, não, fui contente. Eu fritei aquele peixinho e tomei a cachaça e fiquei satisfeito. Mas eu fui outra vez, eu peguei 10. Eu fui outra vez, eu peguei mais de 100. E, e, e nesses mais de 100, eu botei na mesa para os meus amigos tomar uma cachaça e fritei para eles e foi aquela alegria.
Bom, né? Então, é isso. Eu confesso. Estamos na quinta semana, né? Aí, voltando ao viés aqui, né? Aí 69 semanas, ela começou no segundo ial. Segundo ial que eu digo, gente, é o segundo dia, que é a segunda-feira. Que na realidade agora não é segundo dia mais e nem segunda-feira. Ele é o nono ial. O domingo é o oitavo, né? Oitavo milênio. A segunda-feira é o nono milênio. A terça é o 10º milênio. A quarta, o 11º. A quinta, 12º. E a sexta, 13º milênio. E depois da sexta, entramos no sábado. É o sétimo. É o descanso. Que o descanso ele prolonga. Aí vem o sétimo, sábado, o domingo, oitavo. Então domingo não existe mais. Esse tempo consagrado aos ídolos acaba-se. Não existe mais tempo para o homem. O homem não é mais escravizado pelo relógio de Roma. Haver-se-á um tempo que ninguém terá relógio em sua casa. Você vai levantar a hora que você quiser, dormir a hora que você quiser, trabalhar a hora que você precisar, divertir quando você quiser, quando você não quiser. O homem será totalmente livre, como os animais são. Você vê os animais livres, você não vê? O gato, ele não dorme qualquer hora, ele não levanta qualquer hora. É assim? E você, naturalmente, o seu corpo, ele vai criar um mecanismo de confortabilidade para você. E você vai entender como será essa sua readaptação ao mundo real. Que você já viveu no mundo real. E você tem agora que ativar o seu memorial, a sua memória, para você novamente voltar à normalidade da vida que se perdera. A Rockma, a psicosofia, a sabedoria que houvera se perdido. E você vai encontrar novamente. Você está aqui neste mundo para isso. Voltar ao início. Voltar à origem, à raiz da árvore. Sou eu, Yahoshua. Isso vai ser a liberdade que está vindo. Em muitos lugares da terra já existe essa liberdade. Mas só que eles não conseguiram a liberdade total ainda. Não. Eles vão conseguir, sim. Mas por enquanto não conseguiram. A liberdade total, ela vem comigo. Eu sou a liberdade da vida. A vida estava aprisionada, né? Ela estava aprisionada. E eu vim soltar a Rockman, a sabedoria. Ela está dentro de ti, aprisionada. Você não sabe disso. O homem, ele sabe tudo o que existe para se criar uma vida exemplar, excelente, indestrutível ou eterna. Mas ele se perdeu isso. Mas devemos buscar isso outra vez. Então, começamos, né, em 17/11/2025, numa segunda-feira, né? Em 17/11/2025, começamos a semana 69. Eu pensei, eu vou conseguir, gente. Eu estava apreensivo. Com medo? Não. Sentindo o peso da responsabilidade. Sua, Yahushua? Não. Eu não tenho responsabilidade. Responsabilidade de Yahweh, do Abi e do Pai. É de ter confiado em mim. É uma responsabilidade tão grande. A responsabilidade é sua? Eu disse, não é minha. Eu não tenho responsabilidade nisso. A responsabilidade deverá ser do Pai, de Yahweh. Tudo tem, do Ruha, do vento. Eu não tenho. Eu simplesmente tenho que dizer, faz o que tu queres de mim. Usa de mim bastante e depois abusa de mim bastante, que eu gosto.
Eu falei assim com ele: quanto mais tu usar de mim, mais eu vou estar aos teus pés, mais eu vou estar beijando os teus pés e enxugando, beijando os teus pés, molhando, lavando com as minhas lágrimas e os meus cabelos estão crescidos. E vou enxugar os teus pés com os meus cabelos, com grande prazer. Pode fazer o que tu queres. Eu dou conta? Não sei. Comecei. Comecei. Há 69 semanas. Fiz a primeira. E depois teve um intervalo aí, gente. Teve uma época do exílio que eu fui combatido grandemente. Eu falei assim, aí entrou uma tribulação tão grande em mim, gente. Entrou um combate tão grande, eu falei assim, e agora o que eu faço? Eu não posso parar. Eu sofri um ataque, uns 3 ataques tão grandes, mas tão fortes. Imagina, um bombardeio na sua cabeça. Um bombardeio no seu corpo físico. E você tem que esconder daqui e dali. Eu falei assim, e agora, gente? Eu vou ficar envergonhado diante de toda a terra e o exílio. O meu povo está preso. Aí eu adquiri força dentro de mim, gente. Eu adquiri força de onde eu não tinha. E eu falei assim, e a responsabilidade é de Yahweh. E eu olhei para mim, e Yahweh olhou para mim e disse, Yahushua, não dá ouvido a ninguém. Yahushua, faz o que tem que fazer. A sua tarefa é adiante. As coisas velhas ficaram para trás, Yahushua. Você tem que guiar um grande povo. O teu povo está sendo massacrado, está sendo detonado nessa terra. Yahushua, diz ao fraco, tu és forte. Yahushua, tu és a ressurreição e a vida. Yahushua, tu és a água que jorra da roça. E eu disse, sou eu. É comigo. Yahushua, ninguém vai cumprir o exílio, Yahushua. Ninguém vai abrir as 69 celas, Yahushua. O exílio, ele é composto de 69 celas. A pedra da sepultura já foi rolada, tu saiu da sepultura, Yahushua. E o teu povo está sepultado nas celas das prisões, nos exílios. Ele tem guarda, vigiando a entrada. E você tem que abrir a cela e convocar todo mundo. Você chega na última cela, que é a primeira. E sair pela porta da frente em liberdade, Yahushua. Você precisa fazer isso. E eu combatido, e eu atacado de todos os lados. E eu falei, e agora? Mas eu continuei. Eu tinha que voltar a minha mente, os meus pensamentos ao reino. E tinha que lutar. Ainda no exílio, eu tinha que lutar grandemente. Mas no exílio, você está aprisionado. Mas eu tinha que lutar. Dentro da cela, eu tinha que lutar. Porque eu precisava de cumprir aquele tempo. Eu precisava de lutar, mas muito combatido. Eles chegou-se e atacava. De fora da cela atacava a gente. E eu ali pensei, eu preciso suportar o ataque. Aí que usei de algumas técnicas de guerra. Me lembrei das técnicas de guerra. O silêncio, a humilhação, a perseverança, a convicção do que você faz, o porquê você faz, para quem você faz, qual o real sentido e valor do que você faz. É maior do que tudo, maior do que o ouro e que a prata, maior do que os egos humanos. Aí eu fui adquirindo os meus conceitos. Me vi
num campo de guerra, num ringue de luta, mas eu tinha que lutar. Porque a minha conquista, ela representava a libertação de um grande povo. Isso me deu força. E consegui romper as barreiras da perseguição. E fui chegando na semana 34, 33, 32. Aí que o grande combate foi na semana 27 para 26. Quando eu ia cumprir a semana 26, gente, que guerra, que eloquência. 24 horas, 48 horas, 72 horas sem dormir, os ataques começaram. Ali queria que eu parasse. Na 27ª semana. E eu falei assim, mas logo agora na 26ª, no 8º tempo da libertação, do Ruha da verdade, o tempo do grande Yahoo, eu tenho que ter força. E vim. Me apresentei ao público mundial, cósmico, aos pedaços, desfacelado. Ninguém sabia, eu sabia do que eu passava. Eu falei assim, eu tenho que lutar. Eu tenho que auxiliar o meu povo, mesmo estando mais desfacelado que o meu povo. Chegou-se no exílio, eles fizeram uma conferência ali, fizeram uma inspeção, uma auditoria para ver a condição dos aprisionados, dos exilados. E me viu lá, esse aqui está em pior estado. Um falou assim, vamos tirar ele e consumir com ele, matar ele. Porque ele está em pior estado, não vai ser tão útil para ser escravo. Mas daqui, eles foram chamados em urgência ali. Houve um apito. Bum! Aí eles tinham que deixar o exílio, a prisão. Aí eles me jogaram pro canto lá. Falei assim, vamos embora. Nós temos que resolver outro assunto. Isso aqui não tem importância nenhuma. Deixa ele morrer aí mesmo. Depois nós tiramos o cadáver dele. Aí eles foram trancar o exílio. E ali eu disse, se eles voltar aqui e me ver nesse estado, eles vão me tirar do exílio. E eu não vou conseguir libertar o meu povo. Ainda falta 26 celas para eu abrir. As outras 26 já estão abertas, só estão encostadas. A saída vai ser eminente, mas ainda falta 26, eu não posso deixar 26 para trás. Aí eu consegui força, eu treinei, eu corri, nada dentro da cela, eu fiz flexão de braço, eu movimentei os meus golpes, busquei tudo os meus ensinos passados. Aí eles retornaram lá. Passou 3 horas, eles voltaram lá e me olharam e não me conheceram. Eu estava de cabeça erguida, corpo ereto. Eles olharam, procuraram para lá e para cá e não encontraram a mim. Falou assim, mas cadê aquele que estava em estado terminal? Aí ele se confundiu, não viu ninguém. Ele não poderia tirar nenhum escravo ali que aguentasse trabalhar. Porque eles tiravam a gente da cela para trabalhar, depois voltava para a cela. Ele não viu nenhum estado terminal, olhou na cela que eu estava, cela 26. Cela 26. E ele olhou e não viu nenhum em estado terminal. Eu tinha me recomposto para a guerra. Eu fitei bem os olhos nos olhos dele e disse assim, eu cumprirei a 26ª semana, independentemente dos vossos ataques. Ele foi embora. E eu cumpri a 26ª semana. E da 26ª semana eu fui ganhando força. E quando eu cheguei, parece que na 10ª semana eu consegui respirar melhor. E agora estamos na 5ª. Mas eu confesso que, por pouco, o meu povo seria destruído. Por pouco. Mas eu resisti bravamente à ostentação
contrária. Então é isso, né? E vamos terminar no churrinho agora, né? Parece que é sábado 24/1, né? Terminamos o exílio, a primeira semana. E Augusto, e o que você vai fazer depois que você terminar o exílio? Posso dizer a verdade, I met you? Eu não sei. Eu só vou saber depois que eu terminar a primeira semana. Aí eu vou saber o que eu fiz da minha vida. Aí nós vamos ver o que acontecerá com o Messias. A minha tarefa é chegar até o showroom sábado. E depois disso, eu não sei o que aconteceu. Eu vou ver depois que passar 1 segundo após eu terminar de ter lançado o pão sobre as águas. A semana 1 do exílio. É assim. Né? A vida foi feita assim. Subi no monte. Ok, descia o monte. Aí você descia mais fácil, né? Aí você caminhava, né? Por um período longo. E de repente tinha outro monte. Aí você fala assim, esse monte agora vai ser menor do que o outro. Não, ele era maior, mas você estava mais preparado. Aí você subia e descia ele. Aí tá. Aí tinha um refrigério, né? Descia, né? Até rolando você descia, né? Aí chegava na reta novamente. Aí você falava assim, agora os montes vão ser pequenininhos, né? Porque passei uns grandes, né? Aí você andava, aí você avistava uma cabeça lá, um monte, uma montanha. E você tinha que passar ali. Porque do lado esquerdo você não podia, tinha os inimigos. Do lado direito você não podia, tinha os inimigos. E você tinha que andar nesse sentido. O caminho é um só. Aí eu chegava no pé do monte, olhava para cima, eu consigo. Aí eu pegava a minha vara. A minha vara tá aí. E ia apoiando e subia. Falei assim, esse deve ser o maior monte, a maior dificuldade que eu tenho nessa caminhada. Que bom que eu venci esse. Não vai ter nenhum monte tão grande desse jeito. Nenhuma prova, nenhuma luta, nenhuma provação será maior que essa. Essa foi a maior de todas. Aí descia, né? Ia caminhando. Tranquilo. Aí de repente eu avistava um monte. Falei assim, gente, outro monte. Mas deve ser menor, porque, né? Não vai ter monte maior do que esse que eu passei agora. Aí, quando eu olhei para cima, na cabeça do monte, eu pensei, gente, esse é maior do que os outros todos. Eu tenho força? Tenho. Respirava fundo. Enchi o pulmão de ar. Sacudia os lombos, pegava a vara e começava a subir o monte. Chegava no monte. Aí eu ia. Tinha outro monte. E eu sei que agora faltam 5 montes. Esse 5º monte, eu já andei já nele 2 quilômetros. Né? 2 quilômetros, né? Falta andar mais 2 quilômetros. Mais 2, 4. Mais 6 quilômetros. Tenho que andar 8 quilômetros. Já andei 2, né? Quando chegar 2 horas de caminhada aqui, chega nos 8 quilômetros. E depois falta mais o 4º monte, o 3º monte, o 2º monte e o 1º monte. Aí encerra. Aí não haverá um monte que eu não consiga transpor. Eu estarei bem preparado, um soldado bem preparado na guerra. Impossível recuar. Vamos lá. Então, dito isso, né? Vamos começar a leitura do livro da vida para eu ler hoje pelo menos 3 páginas. Eu tenho que ler 3 páginas hoje, tá? Para que eu possa terminar
a função. Ialro abomina homens corruptos. Yahushua, o que você abomina? Homens corruptos. Esses homens, entre homens e mulheres. E já vai para a parte social de organizacional de sistemas. Todo sistema corrupto é ser anátema, separado de mim. Yahweh abomina homens corruptos. Eu quero que toda a terra ouça isso. Yahweh abomina homens corruptos. Eu quero que leiam. Yahweh abomina homens corruptos. Que você abomina, Yahushua. Yahweh abomina, detesta homens Mostra o corrupto só. Mostra direito, que eu não tô conseguindo ler, tá embaçado. Tá vendo? Viu? Você tá vendo como é que o sistema é? Ele não quer mostrar a qualidade dele. Ó, corruptos. Quem roubou a nação brasileira está preso. Quem roubou a nação brasileira está preso. Mas ainda tem muitos malfeitores soltos curtindo com o dinheiro que roubaram do povo brasileiro. Quem roubou a nação brasileira está preso. Mas ainda tem muitos malfeitores soltos curtindo com o dinheiro que roubaram do povo brasileiro. É o tempo de julgar estes amantes de si mesmos e sem afeto algum para com seu semelhante. Roubaram a nossa dignidade e o nosso dinheiro, gente. E esses homens estão soltos. Desde que entraram aqui, na terra de El Chorô, desde 1500, a dinastia deles vem. A forma de governar corrupta ainda existe. E a forma de entregar a nação aos estrangeiros ainda existe. E muitos deles foram presos, mas o sistema continua ativo. Então, temos que terminar de limpar a nação. Sem homens corruptos aqui neste solo brasileiro. E sem a permissão da entrada de homens corruptos nesse solo brasileiro. Não haverá nenhum conchavo, nenhuma aliança. Nem com o eixo e nem com os aliados. Não é isso? O eixo e nem com as demais nações, as que sobrarem. E nós não somos nem o eixo e nem os aliados. Nós somos uma nação única. E toda corrupção deverá ser lavada, tirada deste solo brasileiro. E toda forma de corrupção. E as portas estão fechadas para os homens e mulheres corruptas, para qualquer tipo de sistema que exista corrupção. Não podemos mais entregar a nossa nação ao BID, ao Banco Internacional. Ao Fundo Monetário Internacional, não podemos mais, acaba-se. Há uma cisão, uma rachadura, uma separação severa entre esta nação e a corrupção. Quem quer exercer corrupção, por favor, se retire do solo brasileiro. E quem quiser entrar aqui para a prática de corrupção, por favor, se mantenha do lado de fora. Aqui não é o lugar da corrupção. Chega. Sofremos muito, os nossos filhos sofreram muito e nós também sofremos. Toda a herança perdida em 1500. Porque se estabeleceu a corrupção aqui.
É hora de retirar todo o resquício do império de Dom Pedro I e das suas concubinas que vieram de Europa. E as demais do seu consulado, da sua corte internacional que se estabeleceu aqui por meio de cartas, mediante aos vassalos brasileiros que serviam de mulas, de cavalos e égua, e bois, para que a corrupção montasse e escravizasse o povo brasileiro. Chega. É tempo de julgar estes amantes de si mesmo e sem afeto algum para com seu semelhante. Eis aqui na Adamar, na terra, o Yahushua, dos tempos modernos e atuais, sem dogmas, sem doutrinas confeccionadas por mãos e pensamentos humanos. E Yahushua é guiado por Ruha, Hayal Ohim, o Ruha vivo, o Espírito vivo, eterno, Criador, Rodishua, Tzadek, justo, correto, único legislador, único criador, Yahu, Yod-He, Vav-He. Eis aí o verdadeiro Shuan, nome Yahushua. E outro Shuan e outro nome nunca haverá, jamais haverá. Ódio existe sim, o ódio é real. Não vamos nos enganar. Até mesmo o Criador vai se vingar de todos os moradores da terra, da Adamá, no Yal, no Yom, no tempo do seu Mispa Yahu, no tempo do seu julgamento. O que é vingar, gente? É isso que foi falado agora. Yahu abomina homens corruptos. E se mantém na corrupção, há o Mispa Yahu, o julgamento. Se arrepende da corrupção, não pratica mais. E entra em liberdade. Esta é a minha vingança. E as corrupções passadas, passadíssimas, presentes, futuras e futurísticas, deverão ser totalmente eliminadas do seio da sociedade humana e cósmica, diante do meu Mispa Yahu. Não haver-se-á mais corrupção na Terra. Acaba-se, porque a corrupção verdadeiramente é o motivo de guerras. Ela é a causa da consequência de infinitas mortes, e muitas vezes mortes inocentes, e que eles não pagam os homicídios, os genocídios que praticam. Fica por isso mesmo. Mas comigo, eu não falo que vão pagar, não, porque eles não têm culpa a pagar. Não tem dinheiro que pague uma vida. Eles serão responsabilizados verdadeiramente por isso. Tudo tem seu tempo de acontecer. E quando acontece o que esperamos, é só alegria e satisfação. Yahushua, meu Mehushihai e meu. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, né? A simplicidade, né? Da verdade, né? Simplicidade da verdade, né? Tudo tem seu tempo de acontecer. E quando acontece o que esperamos, é só alegria e satisfação. Aí você diz, Yahushua. Essa é a pronúncia. I-A-O-R-R-U-S-H-U. Yahushua. Aí vem a escrita, com o Y do entrocamento de árvore, né? Yahushua. Meu Mehushihai e meu rei e meu
legislador único, aquele que cria em mim as minhas leis da liberdade, da libertação da minha liberdade. Aí você diz sim, Aminal. Aí você tira essa palavra amém, né, gente? Você vai pro Aminal. Tira essa palavra amém, né, que não serve para nada, né? Amém é dentro de igreja, né? Aminal é fora da igreja, né, gente? Amém é uma palavra do você escravo. Você era obrigado a seguir os dogmas religiosos e a escravidão ecumênica, administrativa, bélico, econômica e cultural que você estava imposto sobre você. E Aminal está fora disso. É o sim. Aminal. Porque você fala, Aminal. Você sai, gente, da regência cósmica religiosa de escravidão, da memória apagada, da memória amordaçada, aprisionada. Aminal. A liberdade. Aminal. É a Rússia. Aminal. Aminal. Eu te quero, eu te amo. Aminal. Também te quero, te amo muito. Aminal, sim. Mal. Sem corrupção no solo brasileiro. Aminal. Abaixo a corrupção. Aminal. Fora os corruptos. Aminal. Estritamente não permitida a entrada de corruptos. Não! Não pode entrar, chega. Porque quem estará no seu monte, quem estará no seu templo, aquele cujo tem as mãos limpas e um espírito, um levim reto, puro. Então, não pode, aqui não pode. Você quer praticar corrupção? Pratique na sua nação, por favor. E mesmo assim, eu te aconselho a não praticar, porque o seu povo não merece a corrupção. E, inclusive, eu deixo até uma dica a todas as nações que verdadeiramente retirem do seu solo a corrupção. Quem sabe, em algum tempo desta vida dessa rainha, a planta dos meus pés pode estar na sua nação. E aí? O que vocês me dirão? Aonde eu estou, a corrupção não pode estar. E aí? O que será? E vai lutar contra mim? Será improvável ou a resistência de vocês serão aplacados com muita facilidade. Serão vencidos. Sem nenhuma dificuldade para mim. Botar por terra os corruptos. Halluyao, Rússia. Halluyao, honra. Halluyao, honra. Aí você diz Halluyao, honra. Halluyao. Fora a corrupção. E Halluyao, honra Yahoo. Halluyao. Mas todos nós morremos sim. No nosso início como raça humana. E inclusive o Yahushua, o Rim, que vos fala. Eu também. Neste mundo, Malhut, eu sou um homem mortal. Por isso que eu luto tanto em favor da vida, porque eu quero permanecer vivo para realizar a minha tarefa. É por isso que eu sou contra a morte. E sou verdadeiramente Yahushua abomina homens corruptos. Porque a corrupção, ela gera a morte, porque a corrupção, ela cria-se a mentira. A mentira
no estado de gestação, ela produz o pecado. E a consumação no mundo malhote do pecado, que é a concepção da mentira, introjetada neste mundo pela corrupção, por esse domínio, por esse império, ela gera o quê? A morte, a morte. E eu não quero morrer. Por isso não quero corrupção em mim. Não quero mentira gestando no meu ventre para que ela possa gerar o pecado e esse consumado venha me matar. Então, por isso, é a minha luta para libertar o meu povo e a minha nação e o solo em que estamos com a planta de nossos pés. Passei pelo mesmo processo de toda a raça humana, desde o primeiro homem, Adamayahu, juntamente com a mulher, que foi extraída do próprio homem. A mulher foi extraída do homem, gente. Isso aí é indiscutível. A mulher geme por causa de um homem. Ela chega a chorar e praticar até atos que a prejudicam por causa da vontade que ela tem de sentar na vara do homem e chupar o homem e servir o homem. Isso é notório, gente. Pode ser a mulher de mais alto nível de inteligência, de gabarito, que no fundo, ela busca alguém que possa estender um ombro, um peito, para enxugar as suas lágrimas. Isso aí é notório, gente. Isso não adianta. Por A e mais B, a história nos diz isso. Não adianta. E os animais da mesma forma. Eles buscam um par para gerar uma vida, para dar continuidade a ele mesmo, a sua espécie. O filho é o pai é o filho, gente. A mãe será a filha será a mãe. É a continuidade genética. Isso é natural. Não adianta nenhum cientista querer burlar essa lei. Essa lei é lei cósmica, é lei eterna, é lei natural, universal. E as plantas são assim. Os peixes. Passei por todo esse processo de morte para adentrar nos domínios da mentira, que gerou o pecado, que deu a Urulial, a Mete Nuruha, no espírito. É o que nós já adiantamos há minutos atrás. Que é Uruha de vida. Aí você pede Uruha de vida. O pecado consumado, você morre instantaneamente. Aquele sopro de vida, ele sai do teu corpo Malhut Yahu e volta a quem o deu. Que sai do homem e retorna para Yahu, que deu Uruha, a vida, e fez do homem ser vivente. Por que volta para Yahu? Porque somente o consumador e autor da vida é Yahushua. É o Sua. Você fala assim, e Satã não tem vida? Ele tem morte? Por que ele não tem vida? Porque ali o seu bicho nunca morre, o pecado. Porque não tem vida, não tem como morrer. Você não mata um morto. Não existe crime de matar um morto. Não é homicídio, não é assassinato. Ninguém consegue matar um morto. O morto, por natureza, está morto. Você pode trazer uma série de insultos, de vilipêndio. Você pode urinar no morto, jogar pedra no morto, pode esfaquear o morto, mas você nunca será culpado de um homicídio. Quando você chegou, ele estava morto. Você estava dilacerando o morto.
e sem sentido algum isso. O morto não vai ver as suas ofensas. Não vai ver. Você está simplesmente saqueando um túmulo, um sepulcro caiado, que nem sepulcro caiado é mais, porque já está todo desfigurado. Ele seria um sepulcro caiado quando estivesse vivo, antes de morrer, porque aparentemente era um homem, era uma mulher correta, mas interiormente era um sepulcro caiado, cheio de bicho, cheio de corrupção, correto? Então, o sopro de vida que sai do homem e retorna para Ialro, que deu Uruha, deu o espírito e fez do homem ser vivente. Mas aqui estou ressurreto e sou a renovada eterna aliança para ter a rainha eterna, a vida eterna. Então, quem é a renovada aliança, gente? Sou eu. Ninguém é a renovada aliança além de mim. Ninguém poderá tomar esse título de mim. Isso é uma qualidade inerente à pessoa de Maor e Yahushua. Não existirá ninguém que possa ostentar esse título de Yahushua. Vamos ler para ficar bem frisado em toda a terra. Todos os povos e nações vê. Onde está o mas? Aqui, ó, o mas. Mas, aqui estou, ressurreto, vivo, e sou a renovada, eterna aliança, para se ter a rainha Haloim, a rainha Rei, a rainha eterna. Todos tenham vidas eternas. Esse rainha é no sentido de uma complexidade de seres. Ela é plural. Rain. Ulrim, eterna. Eu vou deixar o povo ler um pouco o livro da vida, né? Porque precisa, né? Todos que abandonam os ídolos, que são os falsos criadores, os estátuas, e vêm após mim, Homer Hushai, o grande rei, e Yahushua, para receber a Sholem, receber a salvação de Ialhu, o Rim, que está em meu Shuan Rodishua, é meu nome. Em meu Shuan Rodishua, é meu nome Tzadek, chamado de santo, né? Rodishua, a cabeça da salvação. Yahushua, Yod Rei Vav Shin Ain, Yod Kamatz Gadol Rei Vav Shuluk, Shin Kibbutz Holan Patach, Yahushua, Yod Kamatz Gadol Rei Vav Shuluk, Shin Kibbutz Holan Patach, Yahushua. Para se ter a Sholem, a salvação, não precisa de sacrifícios nenhum, os quais não redime os que praticam, pensando assim conseguir fugir da ira vindoura de U. Então não precisa de sacrifício. Todo sacrifício, me traz um bocado de fruta, me traz uma cachaça, uma cerveja, um vinho, um charuto, me traz dinheiro, me traz uma galinha preta, branca, marrom, me traz aí um novilho, me traz aí um cordeiro e sacrificar aquilo que você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo outro, vai ser nada disso. Vou te dar sua causa, nada disso, não existe isso mais. Isso aí é mentira, isso chama charlatanismo. Isso deve ser repreendido em todo o Brasil. Essas obras têm que sair daqui. Isso amaldiçoa o povo. É para juntar as malas e cair fora. Faça o favor. Vai roubar em outra nação. Recebam sem sacrifícios e sem custo a minha Shuolei,
meus filhos e meus arrim, meus irmãos e meus amigos. Aminal, sim. Shua Olenin, salvação. Que lindo ver o Xuan, o nome. Iode, o nome, o Xuan, Iode, Re, Vav, Re, Yao. Eu chego a emocionar. Vamos ler aqui agora. Eu chego a emocionar-me e lágrimas vêm aos meus olhos de tanto contentamento. Meus diletos arrim, meus diletos irmãos e amigos do reino de Yahoo Orim, Utis ao Doc, Utis ao Voyal, Shua Omayal, Shua Olen. Olha o título aí, ó, de Yahoo. Como eu chamo Yahoo? Tamanha é a satisfação. Ó, Yahoo. Isso é importante, a terra ver. Quem é o criador do mundo? Como que é o seu título? Yahoo Urim, Yahoo, o ser eterno criador. O Tzaldok, o rei da Tzaldok Yahoo, da justiça. O Tzavoyal, o criador dos exércitos celestiais. E do Tzavoyal, de tudo que existe. Shua Omayal, aquele que tem as novas moradas, o novo corpo para habitar os seus escolhidos. Que lindo ver o Xuan, né? E o de vai ver. Meus diletos, né? Tá. Vamos nos alimentar da sua Olenim. Vamos nos alimentar da salvação. E qual é a sua Olenim? É importante você dizer isso. Vamos alimentar da sua Olenim. Quem é a sua Olenim? E a Rússia. Homer Rushihai o Reim. Ou é a salvação. E ao Rússia, o rei das nações, né? Homer Rushihai, o rei das nações, o Rim, o ser eterno criador. Por toda a eternidade. E é só por agora, Yahushua? Não. O convite é, vamos, ó, o convite é esse, ó. Vamos nos alimentar da Sholem, da salvação, e ao Rucho, Homer Rucho Raio Rim, por toda a eternidade. Haolam e ao Rucho, por tempos eternos. Porque este é o nome, esse é o nosso destino, de caminhar na Emet, na verdade única e excelente e insondável Ul, e ao Rucho, Adamayalhu, e ao Rucho, Adamayalhu, Rim, e ao Rucho, homem, ser eterno criador. Rabó. Rabó, o filho de Ialro, o Rim, como homem, né, gente? Tizavoyal, Ialro Rim Tizavoyal, comandante de exército, criador dos exércitos celestiais. Aminaul. Esse Tizavoyal, gente, os astros são os corpos celestes. A Lulial, as cocabas, as estrelas, né? Sol e a lua, as miríades de Maulahim, de Aniahu, de anjo. Aminal, assim como é a infinidade de Maulahim de anjo no Shomayal, assim é na terra. Os homens representam os Maulahim. Aminal Ul. Sim. Meu Shuan, meu nome, Rodishua, chamaram de santo, né? O Rim, né? Eterno. Meu nome é Tzadek. A cabeça da salvação. Rodishua, a cabeça da salvação. Yahushua, o Rim eterno. É e sempre será de. É e sempre será de eternidade. Olha que lindo, gente. Olha que coisa mais linda. Eu emociono com esses escritos, porque esses escritos, gente, eles são únicos, né? Não existe esses escritos. Esse escrito é do Criador, é Yahushua. Os escritos de grande simplicidade, mas de grande eficiência, né? Olha aqui, ó. Olha, aqui não vai dar para mostrar, mas eu vou mostrar assim, ó. Olha, de eternidade, né?
É e sempre será, né? O nome Yahushua. É e sempre será de eternidades a eternidades. E de gerações a gerações. E algo na... Tá vendo? O nome Yahushua, né? Então, o nome Yahushua, ele será de eternidades a eternidades. E de geração e gerações. E algo. Esse é o meu nome. Rodishua, para sempre. Na transliteração, olha aqui. Na transliteração fidedigna do alfabeto Yahudi, paleo-arcaico pela revelação e orientação de Ruha, Rodishua, o Espírito Eterno, a cabeça de salvação, para se executar a única e verdadeira pronúncia, Ialro, e segundo a linhagem dos Malachim, do Shomael, a linguagem cósmica, né? Que todos os seres espirituais pronunciam. Os seres Rodishua, ou os seres que estão na cabeça da salvação. Orim, eternos, em Ruha, em espírito, criados para desfrutarem do Kavod Yahu, chamado de glória, do Kavod Yahu, e do Rodayal, do favor, Rodayal Rim, dos favores de U, chamado de graça, e único Criador que gerou a Haim, as vidas eternas, Halurim, na pessoa física, isso é importante, na pessoa física e humana, tem que ser físico e humano, tem que ser corpóreo, físico, humano. Além de ser físico, corpóreo, visível, mas tem que ser humano, não pode ser geneticamente transformado. E humana do Rabor, do filho Yahushua, Homerhutzihai Dial, ou Rim, ou o filho do eterno criador, do eterno Yahu, ser eterno criador, comandante de exército, criador de tudo que existe acima de nossa cabeça, dos Tizabuyal. Aí é interessante, né? Você tem que entender isso. Aí vem uma parte muito importante, né? Então, e essa língua é a língua brasileira. Aqui eu falo. Isso tudo é brasileiro. Não é nada... Essa língua, ela não é estrangeira, ela é brasileiro. O Yahudim é brasileiro. Na realidade, eles falam judeu, né? Aqui é a nação de Al-Shoru. Eles falam Israel, mas não é Israel. Israel é uma parte material que se organizou lá no Oriente Médio, criado pela ONU, Organização das Nações Europeias, encabeçada pelos Estados Unidos da América, para combater a Síria, que é encabeçada por Rússia. É o rei do sul e o do norte. O Yalchoru não está ali. Ele é uma nação espiritual, cósmica, está em Brasil. Então, por isso, a língua... O nome Yahushua é brasileiro. Esse nome aqui, Yahushua, é brasileiro. Você vê alguma coisa diferente? Ele é brasileiro. Mas antigamente não tinha a escrita. Antigamente tinha só os números. Não se tinha escrita. A escrita veio posterior. Aí, pela pronúncia, fizemos o homem ter conhecimento do nome, Yahushua. Correto? Então o brasileiro não precisa de ficar me eliminando, tendo preconceito de mim. Porque essa escrita é brasileiro, as letras são brasileiras. E essas letras estão por toda a terra. Toda a nação, ela fala Yahushua. Todos os países, todas as línguas. Essa é a língua que permaneceu. A dissidência de língua, a diáspora das línguas, que ocorreu pela terra, né? Em Babel, essa língua também foi espalhada, junto com as outras. E ela permaneceu. Eu venho na língua eterna, Yahushua. E Yahushua,
nosso Mauro Rei. O que é Mauro Rei? É um homem comandante de exércitos. E além disso, um sumo sacerdote. Um homem de grande autoridade na terra. Mauro Rei. É um homem dos ensinos, que tem os ensinos eternos. E a Rússia, nosso Mauro Rei. Esse Maor, né? É um sacerdócio. É o nosso Roetov, o nosso bom apacentador. É o Maor. E trocaram para Senhor. Ah, Senhor Yahushua. Não, é Maor Yahushua. As igrejas trocou para Senhor. Senhor de escravos de engenho, onde colocava os negros no pau e sentava ali a chibata e usava das suas mulheres. Nosso Maor e nosso Mihushuyal. Esse Mihushuyal, gente, ele está no sentido de grande redentor cósmico e universal. Eu posso salvar aqui no Brasil? Posso. Em Ossoru, mas posso salvar na Europa? Posso. Eu posso salvar no Oriente Médio? Posso. Na Ásia? Pode. Na Antártica, na Oceania, na África, nas Índias e em todos os continentes posso. Em todos os lugares da Terra. E cosmicamente eu posso salvar? Sim. Eu vim reformar o cosmos também, que entrou em grande guerra. Mihushuyal. Nosso Mihushuyal. É tudo em nossa ligeira, rápida passagem aqui nesta Adamá. Adamá é no sentido de homem, de vida humana na terra, correto? Não é apenas um barro, é um barro que tem espírito, é que entende as coisas. Nesta Adamá, até que possamos mais uma vez retornarmos para o Rim para sermos o eterno Criador. Depois de findarmos o bom combate e encerrarmos a nossa carreira e guardando em nós a emuná, no íntimo de nosso ser, pois sem emuná é impossível honrar e reverenciar e está para sempre na presença de Yahweh Elohim. Então, você consegue entender isso? O que eu fiz? Na 26ª semana, eu estava grandemente atacado, grandemente combatido. Falei assim, eu não vou conseguir terminar o exílio. O meu povo vai se perder. Satã vai ganhar a guerra. Eu falei assim, Satã vai ganhar a guerra. Eu falei, o quê? Satã vai ganhar a guerra? Mas ele perdeu? Como que ele vai ganhar? Não pode mudar a história. Aí eu combati o bom combate, continuei a lutar, mesmo sem condição, né? Desacreditado. E Satã queria que eu desacreditasse de mim mesmo. Mas não importa se a terra inteira desacreditou de mim, mas eu continuei acreditando em mim. Combati o bom combate. Eu guardei a carreira. Eu dei valor no que eu estava fazendo. Eu zelei pelo meu trabalho, pelas minhas ações no exílio, para libertar o meu povo. Né? Eu encerrei a carreira. O que eu fiz? Eu lacrei a carreira. Eu tenho que fazer. Eu tenho força de fazer, mesmo que estando fraco. E guardei em mim o quê? A emuná. Chamaram de fé. Eu disse, eu fiz. E o resultado virá. E assim que vier o resultado, eu guardei a emunaú. Eu esperei a conclusão. Eu esperei aparecer os frutos. Eu esperei o quê? O cumprimento da tarefa. Eu guardei emuná. Aí quando eu vejo o meu povo livre, eu falo assim, verdadeiramente eu fiz tudo por emuná, por crer. Porque eu não tinha condição de sair do exílio. Mas saí. Ainda trouxe comigo o meu povo. Em liberdade. Então, acontece o quê? Então, nosso Mauro Rei e nosso Mihushuyal,
Roshua. É tudo em nossa ligeira passagem aqui nesta Adamar, nessa terra, até que possamos mais uma vez retornarmos para ele, para o Rim, depois de findarmos o bom combate, suportarmos até a última luta, o último round, encerrarmos a nossa carreira, coloca a toalha no ombro, enxuga o ombro, e para receber o quê? O título, receber o troféu. Guardando em nós a emuná, no íntimo do nosso ser. Aí você recebe o troféu. Você teve emuná, ou você creu que você venceria o seu oponente. Pois sem emuná, pois sem esse crer, é impossível honrar e reverenciar e estar para sempre na presença de Al-Hori. Você será impossível ser um ser eterno criador se você não guardar em ti, crer que você é. Você está na presença de Al-Hori, o ser eterno criador, é como você ser um ser eterno criador também, que você vai estar na presença dele. Enquanto Al-Hori existir, você existirá também, porque você está sempre na presença dele. Humildemente, né? De mim. Obrigado. Porque você acredita em mim, tá? Todo apreço a você. Um beijo, tá? Um abraço do seu Mauro Rei Arroz. O que é Intizadek? O que é Intizadek, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem. Como o hebraico ele é português, eu posso criar a minha escrita. Simples, para você entender. Eu tiro a injustiça e coloco Intizadek. Palavras sem mancha, né? Não vem de Roma. Ó, o que é Intizadek? Eu coloco um adjunto de negação. Tizadek, entre aspas. Aquele que é justo. Intizadek, entre aspas. Aquele em quem não habita a justiça. Aquele que não é justo. Corrupto. Correto? Por isso que a língua Yahudim, essa que se fala hebraico arcaico, ela é brasileira. Porque o hebraico arcaico, ele veio aqui do Brasil e está lá no Oriente Médio ensinando lá. Porque eles não conhecem. Eles precisam de receber a sua lei. É o que não é Tzadek. Então, em Tzadek é o que não é Tzadek. Você não é Tzadek. Você é corrupto. Você é Tzadek. Você é correto. É o que não é reto aos olhos Rodishua de Yahuwah. Tzadek, isso é na condição do olhar do Criador Eterno. Tzadek e Emet, verdade e Emet, justiça e Emet, e verdade, são os dois fundamentos do trono de Yahuwah. Qual que é o fundamento do seu trono, Yahu? Justiça real, verdadeira e verdade. Não há justiça sem verdade, e não haverá verdade sem justiça. Quando eu digo às nações criar-se uma igualdade econômica, uma laranja aqui vale 1 centavo de real, uma laranja nos Estados Unidos deverá valer 1 centavo de real. A moeda nacional brasileira deverá ser única em toda a terra. O dólar deverá ser igual a R$1. Uma moeda chinesa deverá ser igual a R$1. Uma moeda iraniana deverá ser igual a R$1. Uma moeda lá na Suíça deverá ser igual a R$1. Uma libra esterlina deverá ser igual a R$1. Para tirar a escravidão da terra. Isso é ser correto. Uma laranja não pode custar 5 centavos aqui e custar 1 centavo nos Estados Unidos. Não, se ela vale 5 centavos aqui, ela deveria valer 5 centavos nos Estados Unidos, em qualquer lugar da terra. Porque o homem é livre para estar aonde quiser, sem levar a corrupção. Todos podem vir aqui em Brasil? Pode.
Mas não traga corrupção para cá, por favor. E nem idolatria. Não traga aqui imagens para nós adorar, falsos criadores, não. Porque se os falsos criadores fossem bons, teriam resolvido o problema da terra. Eles nunca falaram o que eu falo. Eles são corruptos. E você vai trazer corrupção para cá? Não podem. Dentro das suas imagens de escultura, dentro dela está cheio de imundície. Eu sei disso. Então, Tzadek e Emet são dois fundamentos do trono. Qual é o fundamento do seu trono, Yahushua? Os fundamentos são esses. Eu tenho que ter fundamento, porque senão o meu reino vai por água abaixo. Onde está aqui? Aqui, ó. Tzadek e Emet, verdade e justiça, são os dois fundamentos do trono de Yahuwah, do Yah, do Pai, do Yah. E Yahushua é simples. E Yahushua, viu como ele não gosta de mostrar? Ele não gosta de mostrar. Tem interferência, gente. Ontem, o meu celular ontem, você tem que ver o que aconteceu. Eu não vou nem contar o que aconteceu. Que loucura, hein? Tentaram tirar o meu vídeo da minha galeria de tudo quanto é jeito. Você não imagina que guerra que foi. E Yahushua é simples. E vamos resgatar os povos das mãos sujas e perversas de Hassatã, o opositor, o genitor da mentira. Vamos executar esse resgate dos povos com uma linguagem pura e entendível, porque não estamos presos a nada desse Olam caótico, desse mundo caótico e agonizante que clama já, que clama Yau, pelo fim, que clama pelo fim. Esse mundo clama pelo fim. Yau, clama pelo fim. No capítulo 53 do livro da vida, Yahushua poderia ter usado o vocábulo aportuguesado da negação, anti-Tzadek, para dizer o contrário da palavra Yahudi, Tzadek. Então, no capítulo 53 do livro da vida, Yahushua, poderia ter usado o vocábulo aportuguesado de negação anti-Tzadek, para dizer o contrário da palavra Yahudi, Tzadek, que significa o caráter de retidão de quando executa o mispa, o julgamento sobre os povos e nações do planeta Adamar e dos habitantes do Shomael, juntamente com toda a criação existentes, tanto abaixo e acima do firmamento. Mas a revelação do Ruach Olrim Yahu levou Yahushua à obediência e submissão para escrever o vocábulo Tzadek, para se referir àqueles que não possuem a Tzadek de ou seja, os ímpios e pecadores que todo instante obram a maldade receada de esperteza e mentira, para molestar o seu próximo e a quem quer que seja. Eu busquei uma independência vocabulárica, né? Quando eu fiz isso, eu enfrentei o sistema, correto? No capítulo 53 do livro da vida, Yahushua, eu poderia ter usado o vocábulo aportuguesado de negação. Colocar assim, anti-Tzadek. Aquilo que é contra Tzadek. Anti-Messia é o que é contra mim. Anti-Merushai, quem é contra Yahushua. Mas eu não fiz isso. Eu aderi Tzadek com o vocábulo in.
Desafiei a justiça humana. Desafiei os vocábulos das catedráticas faculdades de letras nacionais. E criei o vocábulo Intizadec para dizer o contrário da palavra Yehudin Tzadek, que significa o caráter de retidão de U, quando executa o Mishpat, o julgamento sobre os povos e nações do planeta Adamayahu, planeta Terra, e dos habitantes do Shomayal, juntamente com toda a criação existentes, tanto abaixo e acima do firmamento. Mas a revelação do Ruach Elohim, do Espírito Eterno Yahweh, levou a Yahushua à obediência e submissão para escrever o vocábulo Intizadek, para se referir àqueles que não possuem a Tzadek, a Tzadokiah, a justiça de U, ou seja, os ímpios e pecadores que a todo instante obram a maldade recheada de espertezas e mentira para molestar o seu próximo e a quem quer que seja. Deixa eu te falar, a obediência. Eu estou fazendo este shurrim, estou fazendo esse exílio sem roupa, pelado. No início eu tive um pouco de resistência, fiquei com medo de alguém me ver aqui, né, e depois fazer algum tipo de perseguição. Eu falei assim, não, eu estou aqui no meu recinto, só há eu aqui. Ninguém há que me ver, mas eu tenho que ser honesto, eu tenho que tirar toda a cor, toda a bandeira, todo símbolo de mim. Eu particularmente no meu corpo, eu não tenho nenhum símbolo, eu só tenho as marcas da guerra. O que eu vou usar? Somente, né, se eu precisar de um óculos e uma buchinha que eu amarro o cabelo, porque o cabelo embaraça muito, o cabelo meu dá na bunda, né? Se você me ver por trás, você fala assim, é uma linda mulher, ai que delícia. E quando eu viro de frente, você vê a minha vara bem esticada assim, ó, você vai querer cair de boca. Não, mas isso é brincadeira não, isso é verdade, isso é sério. Isso é muito sério, isso é verdade. Aí é o seguinte, e eu tô aqui, sem nenhuma vestimenta, sentado, no meu banquinho, na minha cadeira, agora estou num banquinho. Estou sentado e fazendo o ensino. Eu tenho que ser hipócrita? Não. Eu tenho que ser verdadeiro? Isso é questão de obediência, gente. Eu não posso estar preso a nenhuma oligarquia, a nenhuma burguesia, a nenhum sistema político, governamental humano, nem econômico, nem religioso, nem educacional ou cultural, ou até mesmo bélico religioso, bélico econômico, administrativo, né? Forma de pensamento humano, forma de ideologia. Eu não posso ter nenhuma forma de ideologia em mim. Por isso eu rasguei os meus vestidos. Eu não apoio nem A nem B. Eu sou Tzadek. Eu tenho que ter liberdade para fazer o que eu tenho que fazer. Então por isso eu me neguei a qualquer roupa, a qualquer... Estou descalço, as minhas pulseiras não estão aqui, os meus colares nada, os meus anéis, somente o meu nome, né? Isso é questão de obediência. Isso é questão de disciplina, né? Você tem que ter uma certa disciplina. E nada melhor de eu executar a Tzadek, a Tzadokiah, sem roupa, conforme vinha ao mundo. No meu reino eterno, vocês não me verão de roupa, vocês me verão pelado. Então se preparem. Não tem roupa. Não tem roupa no meu reino, não existe isso. Não existe roupa, nada que vai nos prender. Nós devemos ser totalmente livres de qualquer tipo de tecido que possa te enforcar, te sufocar, te causar heresia. Nós somos livres. Eu geralmente, você me vê nas ruas, eu estou com um simples short para cobrir as minhas partes íntimas,
Um short bem leve, sem nenhuma cueca por baixo, não, só o short. E descalço, quando eu aguento andar nos lugares, levo um chinelo, porque às vezes tem lugar que é muito pontiagudo, né? Mas essa é a minha liberdade. E você usa roupa? Sim, quando tá frio. Mas a minha vontade é de sempre estar ao ar livre, livre. Eu não gosto de entrar num recinto, num estabelecimento, porque ali eu sou um alvo fácil. E eu estando em liberdade, aí eu me misturo na multidão e ninguém me enxerga. Eu não estou submetido a muita coisa. Eu estando fora de um recinto fechado, o que acontece? Eu olho a situação, eu vejo que não está muito tranquilo, eu me retiro. Eu vou para os lugares vazios, onde não possa ter ninguém. E ali eu possa viver a minha vida. Assim que eu vivo, sempre vivi assim. Isso, você foi sempre assim? Eu sempre fui. Eu nunca gostei de ser dominado. E nunca gostei de dominar ninguém. Não, não gosto de dominar ninguém. A não ser naqueles momentos prazerosos, né? Onde aí, digamos, entre você e a pessoa, vocês fazem aquilo que a alma pede, né? O seu corpo quer. Aí não tem barreira, não tem nada, né? E esse momento deverá ser eterno. Ele pode repetir? Pode. Mas ele pode não acontecer nunca mais. É isso. 1 hora e 31. Vamos estar com 2 horas? Vamos? Então você pode ver as criações existentes, tanto abaixo e acima do firmamento. Então, abaixo do firmamento é a terra. E acima do firmamento, aquilo que você não consegue alcançar com seus olhos, é a parte cósmica. Mas a revelação do Ruha Urhin Yahu levou Yahush à obediência e submissão para escrever o vocábulo Intizadek. O vocábulo sim, junto, quebrando as catedráticas de Brasília. Das cadeiras das letras em Brasília. Porque não tem em Brasília? Então eu entrei nas catedráticas nacionais através dessa escrita. Intizadek. Tzadek, né? Correto. Intizadek. Incorreto. Aí eu entro para o livro do Guinness Book, o livro dos recordes, com essa criação. Aí eu torno a língua brasileira universal. Eu e Yahushua. Então tá, né? Isso é cósmico. Isso é criação existentes, tanto abaixo e acima do firmamento. Mas a revelação do Ruha Ulrin Yahu levou a Yahushua à obediência e submissão para escrever o vocábulo Intizadek, para se referir àqueles que não possuem a Tzadek de U, ou seja, os ímpios e pecadores, que todo instante obram a maldade recheada de esperteza e mentira, para molestar o seu próximo e a quem quer que seja. Eu, Yahushua, vou deixar que permaneça essa palavra Intizadek nas escritas do livro da vida, porque eu fui ofendido, gente, a tirar essa palavra. As pessoa me procurou exigindo que eu tirasse essa palavra do livro da vida. Recebi ameaça? Eu falei assim, não. Eu sou o autor da escrita, eu sou o autor da vida. Vai permanecer assim. Vai permanecer assim. Será Intizadek. Eu torno a língua nacional brasileira universal. Eu quebro os paradigmas, os dogmas e as mordaças e volto à língua origem para bailar em todas as nações e criar o novo mundo que trago comigo mesmo do Shomayal, para se estabelecer dentro do coração de cada ser humano. Eu, Yahushua, vou deixar que permaneça essa palavra Intizadek
nas escritas do livro da vida, para que todos os que se dizem eruditos da língua Yahudim, da língua chamam de hebraica, vejam que ninguém, e homem algum, e nem nenhum poder ou regra instituída pelos seres humanos são capazes e eficientes para barrar a autoridade e liberdade do Ruach Elohim Yahu, que já Yahweh está por toda a Eretz, o Ruach está por toda a terra. Que eis que no fim dos tempos aguzados Altíssimo, eu derramarei do meu Ruach, do meu espírito, em toda a carne. Os moços profetizarão e os anciãos, os homens e as mulheres terão visões. Então, agora todos veem como o mundo está verdadeiramente caótico. Antigamente ninguém via. Agora todos veem. Muito obrigado a todos que observaram esse detalhe da palavra Tzadek, nos escritos de Ruach Elohim Yahushua. Então, muito obrigado. Você que me colocou na parede através dessa palavra. Muito obrigado. Porque eu vejo que você leu os meus escritos. Muito obrigado a você. Você foi útil. Às vezes, um embate entre duas pessoas, ele necessariamente não é destruição. Ele pode ser a construção do conhecimento. Tá? Muito obrigado. Um grande abraço e beijo para você. Tá? Esse detalhe da palavra Tzadek nos escritos de Ruach Elohim Yahushua. Muito obrigado a todos que observaram esse detalhe da palavra Tzadek nos escritos de Ruach Elohim Yahushua. Eu li uma página, 2 páginas, né, gente? Vamos ver se eu aguento mais aqui um pouquinho, né? Acho que eu aguento. Eu aguento porque eu tenho que terminar, né? Shua Oleim, aos que leem o livro da vida, Aminal. Salvação a todos que leem o livro da vida, sim, Aminal. Que é destruída toda imagem dos falsos criadores e impostores da honra alheia, que é a honra, né, do Mokiryu, Yahudim, Yahushua, Nubzarut. Aguardemos com paciência o reino eterno de Elohim, porque em um instante acontece o que Yahushua e todo o Rolial anseia, todo o meu corpo espera, o reino eterno. Viver esperando o reino vindouro eterno de do único Criador, é sempre uma grande satisfação para Yahushua. E Yahushua é simples e vive como todas as pessoas deste mundo vivem. Não há mistérios na minha vida. Você sumiu, o que aconteceu? Você sumiu, o que aconteceu? Aconteceu que ando nada bem. Então, Shua Olém e saúde para você. Você sumiu, o que aconteceu? Aconteceu que ando nada bem. Estou mal. Então, Shua Olém, salvação e saúde para você. O grande problema que vejo em auxiliar você, o grande problema que vejo em ajudar você, é que você desaparece sempre e não dá continuidade ao diálogo amigo e dessa forma se torna impossível aproximar-se de você para tentar auxiliar e ajudar na solução de problemas os quais enfrenta. E você, como está? Então, a pessoa chega, eu começo a cuidar dela, de repente ela some. Aí, ela é escravizada outra vez. Se consegue voltar, ok. E se não conseguir, ela morre. E você, como está? Estou bem? Por quê? Por que eu estou bem? Porque encaro a vida com garra e com força. Pois viver é difícil demais. Mas temos que ser vencedores da rainha, da vida e das nossas dificuldades em viver neste mundo mau e caótico e de extrema decadência. Eis aí o Iau, em toda a mar. Então, olha como que eu sou conhecido e como que eu me chamo. Eis aí o Iau, em toda a Damar. Yahushua. Quem é o Iau?
é o Yahushua, o verdadeiro homem, e real Urim. Yahushua é assim, como é. Os homens tentam imitar a Yahushua nas imagens de esculturas e imagens criadas em alta tecnologia 5G, e nos filmes e em novelas, e em desenhos animados, e até mesmo nas escritas. Mas a realidade física do Mehosh Raio, Yahushua, é viva, num corpo que fala, e que anda, e que se alimenta, e que corre sangue em suas veias, e um órgão chamado pela medicina de coração, que pulsa. A imersão de Yahushua se deu no mês 6, no mês 8 do ano 2016 do século 21, nas águas do rio Pará, na cidade de Carmópolis, no estado das Minas Gerais. Não sou diferente de você, em nada, e estou aqui na na terra, nas mesmas condições de toda a raça humana, e assim trago toda a equidade, a tzedakah, a justiça de a igualdade de sobre os povos e nações, e faço notório toda tzedek, toda real justiça e emet, verdade, de Homer Roshrai, do grande rei Yahushua. A igualdade de força de Yahushua e de força de todos os homens é essencial nos critérios de tzedek, de justiça de Yahurim, para resgatar a memória do Shuan Rodishua Gavorra Altíssimo, de Yahu Abu, o grande Abi de muitas nações, o meu Criador, para, Yahu Abu, o meu Criador, para que Yahu, o meu Abi, o meu Pai, o meu Yahu, seja sobremaneira exaltado sobre todas as nações e sobre todos os povos de todos os tempos, desde a criação do Senhor Mayahu e de la Eretz Yahu. Aminal, sim. Então, eu digo, a condição de resgatar o nome de Yahu a todos os povos e nações é a condição de igualdade de combate. Eu estou não superior aos homens, eu estou igual aos homens. Muito pelo contrário, um pouco menor, porque eu não tenho exército físico, eu não tenho acesso às leis humanas e eu estou correndo por fora. Mas, contudo, emuná, o mente dizendo, com emuná, com crer, eu sei que eu vou conseguir fazer isso. E quando eu conseguir, eu sei que eu lutei por emuná, por, entre aspas, fé, O Messias não seria diferente disso. Vou ler só essa página, tá? Então é essencial a igualdade de forças. Eu não posso estar superior a você. Eu não posso ter um avião cheio de bomba e você estar lá embaixo desarmado. É covardia? Sim, é uma guerra covarde. E como homem, eu aponto as minhas vistas, eu ergo os meus olhos para o monte. De lá me virá a Yahudá, o auxílio. Para quem? Para o meu para o meu Yahu Abu, o Pai grande de muitas nações. Yahu, humanamente dizendo. E como o rim, eu digo, eu sou Yahu. Yahushua. Aminal, recebam minha Sholem, recebam minha salvação. Os que honram Yahu Ulrim. Não é verdadeiro que os povos e as nações estão a dizer que não importa a maneira correta da escrita do Shuan, do nome de Urim, do ser eterno, e que tanto faz a forma que se escreve. Então isso não é verdadeiro, viu? Vou escrever Yahushua de qualquer maneira. Não, tem uma sequência lógica e genética do nome. Isso é uma mentira sem cabimento, porque importa sim a escrita correta
dos nomes Rodishua, da cabeça da salvação, Yahu-Olrim, Yahushua, o homem, o filho do homem. O que deve ser a escrita deverá ser da mesma forma da pronúncia, ou seja, respectivamente. Vou encerrar aqui, tá? Respectivamente, a escrita e a pronúncia. Ialro, tem um H finalizando ali, tá? Olha o H aqui, ó. Esse H está aqui, ó. Que posteriormente há a expansão desse último rei, que é quem? O filho do homem. Vê bem a sequência. Ialro. Aí aqui, ó, o filho do homem, o Xiaim, o último rei, o 5, ele vai para 10. Ele traz o outro rei e pega o homem, restitui o homem, reconcilia o homem e coloca no Ial aqui, ó. Ial-Rússua, tá vendo? Não há outra pronúncia, não há outra escrita. É essa, escrita brasileira, escrita Ial-Rodim e escrita mundial. Vamos ver só até aqui. Tá bom, tá? Tá vendo a Rússua? Marco aqui. Eu penso que eu consigo, né? Até Chorrim, né? Nós conseguimos, né? Chegar no fim, né? Com sucesso, né? Então, eu vou descansar um pouquinho agora, né? E tratar dos animais, ver se eu faço alguma tarefa ali e aguardar a chuva. Mas não posso reclamar, choveu bem, encharcou a terra, muito obrigado, chuva. Eu pedi a chuva, falei assim, chuva, eu não consigo molhar as plantas todas, chuva. Por favor, me auxilia nessa tarefa. Eu preciso de colher um fruto de vez em quando. E a chuva, ela não mediu esforço. Ela falou assim, olha, Roxa, eu estou molhando outras terras agora. Você aguarda um pouco, assim, ô chuva, com todo carinho, com todo prazer eu te aguardo. Importa que você venha. Ela falou assim, eu volto, tá? Eu falei assim, então tá, eu te espero. Ela foi, molhou outras terras e veio e molhou a nossa terra. Muito obrigado, chuva. E muito obrigado a você que me ouve. Muito obrigado a você que está trabalhando no reino, que você está em busca do estabelecimento do reino que vem do alto. Deverá estar dentro do coração de cada ser humano. O reino de Yahushua, o novo mundo que habitaremos nele para sempre. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração. E tenha em ti grande prosperidade de vida, grande prosperidade de saúde e de íntima satisfação no teu reino, no teu Yahushua. Até a próxima. Aminal, sim, Yahushua. Eu te aguardo. Eu também te aguardo.